Um domingo de luta por recuperações na Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Operário tentam quebrar uma sequência ruim. As duas equipes têm apenas uma vitória, que foi conquistada na primeira rodada da competição. Atlético Paranaense vem de uma sequência ruim, tanto na Série B, com uma derrota para o Novo Horizontino e uma derrota anterior também para o Cuiabá, e um empate contra o Brusque na Copa do Brasil. Você tem um Barbieri recebendo muitas críticas, recebendo muitas contestações, e é um Atlético que para esse jogo tem muitos problemas para a escalação, não conta com lateral, enfim. Botafogo tentando sair da zona de rebaixamento e o América buscando a sua primeira vitória como visitante na competição. Em uma condição um pouco mais confortável, Novo Horizontino e Criciúma. Falar um pouco do que esperar desses jogos de domingo, se dá para cravar favoritismos ou não, e também trazer informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um desses jogos com imagem. Antes, quero saber a sua expectativa. Deixa aqui abaixo o placar que você entende que deve acontecer nesses jogos, e também vou pedir o seu like e a sua inscrição. Quando você faz isso, faz com que o vídeo ganhe relevância e faz com que o canal cresça ainda mais. Com isso, eu trago ainda mais conteúdos de futebol brasileiro por aqui, com Série B em destaque. Todo dia tem Série B aqui no canal. Inclusive, já vou deixando o convite aqui para vocês. Tem um balanço das 5 primeiras rodadas da competição e tem também já disponível um pós para Ferroviária e Coritiba. Ferroviária venceu na rodada. Um pós para o jogo do Remo contra o Amazonas. O Remo venceu na rodada. E Volta Redonda contra a Paysandu. Voltaço conseguiu a sua primeira vitória na competição, jogando dentro de casa com um gol nos acréscimos do segundo tempo. Se você quer saber um pouco do que aconteceu no jogo, os vídeos estão disponíveis aqui no canal, só é dar uma passeada por aqui, tem outros conteúdos disponíveis para você também. Bora lá falar sobre esses 4 jogos desse domingo. Com equipes buscando recuperação, como eu falei na abertura do vídeo. A gente tem um Atlético Goianiense que venceu apenas a primeira rodada contra o Atlético de virada, jogando dentro de casa. Depois encaixou uma sequência de resultados negativos. Se tem aqui uma Chapecoense também que vem de uma derrota contra o Vila Nova. A Chapecoense que quer sair um pouco mais dessa segunda página sobre o trabalho do Dalpozo. Tem aqui o Operário que venceu apenas na primeira rodada e depois encaixa uma sequência não tão positiva assim. Um Operário que vem de um jogo desgastante no meio de semana de Copa do Brasil. Um Atlético Paranaense que vem de um empate contra um Brusque e uma derrota para o Novo Horizontino no Jorjão. Um Botafogo dentro da zona de rebaixamento. Um América que não conseguiu ainda vencer, não conseguiu pontuar fora de casa, nem contra o Remo, nem contra o Avaí na ressacada. E aí a gente tem as equipes em condições um pouco mais confortáveis. O Novo Horizontino, que vem de uma vitória na Série B, na Copa do Brasil não venceu, mas na Série B vem de uma vitória importante sobre o Atlético. E um Criciúma que vem de uma vitória na Copa do Brasil contra o Bragantino, tem um tom de moral a mais. E sobre o ponto da Copa do Brasil, foge da Série B, mas nem tanto assim. É bom a gente destacar que a gente tem 4 equipes das 8 que tiveram jogos no meio de semana. Então, Novo Horizontino, Criciúma, Operário e Atlético Paranaense tiveram compromissos em Copa do Brasil. E isso tem que pesar minimamente na avaliação, no sentido de houve um desgaste no meio de semana em que os adversários delas não tiveram. Os adversários tiveram um tempo maior de preparação, tiveram um tempo maior de foco, coisa que o Atlético não teve. O Atlético teve que viajar para jogar. O Operário jogou em casa, mas teve um desgaste de um jogo contra o Vasco. Criciúma teve um desgaste de um jogo contra o Bragantino. Novo Horizontino contra o Corinthians, um confronto caseiro, mas de toda forma se tem o ponto de desgaste do jogo. Então isso pesa minimamente na avaliação dos jogos. Começando aqui, de cima para baixo, começando com o Atlético Goianiense e Novo Horizontino, se tem aqui um Atlético que vem de uma sequência ruim. E quando se olha para os resultados, tem um impacto. E quando você olha para os adversários do Atlético, não foram adversários de primeira prateleira. Tirando o Cuiabá, você teve uma Ferroviária
que vem fazendo um início de competição muito digna e competitiva, a equipe do Bergantim, mas ainda assim foi uma Ferroviária, mesmo que fora de casa, perdeu para a Ferroviária, quase perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto e teve o empate contra o Amazonas fora de casa, além do empate dentro de casa contra o Cuiabá. Tudo isso gera uma pressão sobre o trabalho do Tencate, tudo isso gera uma pressão sobre o grupo do Atlético, que tem um adversário muito forte. O Atlético não vai contar com o Haldney, tem Potker e tem Leonaldi como retornos. E aí tem um adversário muito forte, que é o Novo Horizontino, que vem de uma grande vitória sobre o Atlético Paranaense, uma vitória que teve o grande personagem Pablo Diego, que sai do banco e marca os 2 gols. E é um Novo Horizontino com muitas peças fortes. Tem o Matheus Friso, que por mais que não tenha sido brilhante nos últimos jogos, mas é um bom 10. Tem a figura do Vagninho, não vai contar com o Robson, mas aí tem o nome do Pablo Diego com confiança. Enfim, meio de campo, não sei se o Jean Imer vai estar disponível, mas tem o Oyama como uma opção para o meio de campo. Ainda assim, se olha para o elenco do Novo Horizontino, apesar de eu não ter gostado tanto da saída do Eduardo Batista e da chegada do Humberto Lousa, ainda assim é um forte Novo Horizontino. Aqui eu entendo como um confronto com muito equilíbrio. Tem esse peso do desgaste da equipe visitante, mas são duas equipes que tendem a figurar numa faixa alta da tabela, olhando para um período médio-longo na competição. Chapecoense e Criciúma, uma Chapecoense que vem de uma derrota para o Vila Nova, uma Chapecoense que tem bons personagens, Mailton no corredor direito, Clar no corredor esquerdo, uma Chapecoense que desde a rodada contra o Paysandu, acredito que foi na rodada 3, utiliza uma linha de 3 zagueiros e explora um pouco mais os corredores laterais, tem a figura do Giovanni Augusto como uma referência técnica. É uma Chapecoense que tem, principalmente no nome do Dalpozo, uma expectativa de conseguir ter uma competição tranquila. E do outro lado você tem um Criciúma com o Zé Ricardo, que vem de uma vitória na Copa do Brasil, com mais forças individuais, é bom pontuar isso. É um Criciúma que não conta com o Morelli no meio de campo, acredito que vai cumprir suspensão, mas tem o Marcelo Hermes e uma linha defensiva que é uma das melhores da Série B. Eu acredito que, colocando grupo a grupo, se tem um Criciúma mais forte individualmente, mas tem esse fator casa e esse fator desgaste do Criciúma, que eu acredito que também não dá para colocar a palavra favoritismo para esse jogo. O outro confronto é do Operário contra a equipe do América. Um Operário jogando dentro de casa depois de um empate na Copa do Brasil contra o Vasco. Um Operário que apresentou uma queda gigante de rendimento individual e coletivo depois da vitória contra o Criciúma no Heriberto Rios. Consegue o título paranaense, tem bons nomes, o Bosquilha no meio de campo, a figura do Alano, a figura do Minhotti, um Gabriel na lateral esquerda, que eu entendo que é um dos melhores da Série B para a posição, e tem pela frente o fator América. Uma América que consegue ter duas caras na Série B. Uma como mandante, que vai muito bem olhando para desempenho e resultado, e uma como visitante, em que foi engolido pelo Remo no Mangueirão, mas passou por algumas mudanças de lá para cá, olhando para o grupo titular. E um jogo contra o Avaí que o resultado dá para dizer que é minimamente justo, a vitória do Avaí, mas o placar não. Foi um jogo que o placar não traduziu muito o tamanho da diferença do jogo. Acho que o América poderia ter perdido, mas não de 3 gols. 1-0 talvez seria um retrato que mostraria um pouco melhor o que foi aquele jogo. O América terminou se expondo demais na reta final e tomou 2 gols. E aí tem um fator de um América que pode ter mudanças. De acordo com o ESPN, Benítez deve ser titular para esse jogo, e aí o América que ganha num fator criatividade, mas se tem um América com Bigode na provável escalação no comando de ataque. E um ponto que me agradou muito do América contra o Amazonas, contra o próprio Avaí em alguns momentos também, o América como mandante na competição contra o Goiás, o grande retrato do América positivo na competição foi contra o Goiás, 1-0 poderia ter sido muito mais, foi o fator de um América muito mais leve quando tinha as figuras jovens, sem os medalhões, sem Benítez, sem o Bigode principalmente no comando de ataque, um ataque com
o Miguelito no meio de campo, com o Figueiredo desempenhando bem, com o Fabinho bem. Teve um outro nome no ataque, acho que foi o Stênio, que teve também na linha de frente. Foi o América que teve a grande atuação na Série B, foi contra o Goiás. Apesar do 3-1 contra o Amazonas, a grande atuação do América foi contra o Goiás. E aqui eu entendo que se o América consegue retratar um pouco o desempenho do jogo contra o Amazonas ou do jogo contra o Goiás, pode ter um bom resultado. E tem o fator do desgaste aqui, colocaria uma tendência para o América, mas a palavra favoritismo eu não consigo ver tanto para o jogo. E é um jogo que vai estar afetado por conta do gramado, tá? O Operário vai jogar no Couto Pereira no próximo jogo como mandante, porque vai ter uma troca do gramado para inverno. Mas nesse jogo contra o América, quem viu o jogo do Operário contra o Vasco sabe minimamente como está a condição do Germano. E aí a gente vai para o outro jogo, que eu trouxe um pré específico para ele e falei sobre um fator de... Tem o favoritismo? Sim, são realidades diferentes, são lutas diferentes na competição, mas é bom ter atenção para... Teve um comentário depois do jogo, da derrota do Atlético contra o Novo Horizontino, falando, vai ser um 7-0, um 4-0 para o Atlético, vai descontar sobre o Botafogo. Não vai ser bem assim, pelo menos a minha expectativa. Por que não tende a ser isso? Primeiro, se tem um nivelamento e se tem um Atlético que não é brilhante durante toda a competição, mesmo nas vitórias. E segundo e mais importante, é um Atlético com um caminhão de problemas. Não tem um lateral direito de origem, deve improvisar o Raul no corredor direito, e aí com isso, Patrick no meio de campo, Falcão no meio de campo, na lateral esquerda não tem o Esquivel, ou Esquivel, na lateral esquerda deve ter o Fernando, mas ainda assim, você olha para o grupo do Atlético, é um grupo muito mais forte, o Zapelli, o Allan Kardec voltando para o jogo. Tem um favoritismo, mas não é um gigante favoritismo, até porque o Atlético não vem sendo tão convincente assim. Mas o favoritismo existe para esse jogo, contra um Botafogo que tem o Jonathan Cafu, que pode gerar alguma coisa, tem um retorno do Alexandre Jesus, tem uma linha de 5 defensores que pode gerar alguma dor de cabeça para a equipe do Barbieri, mas ainda assim tem um favoritismo para a equipe do Furacão nesse jogo. Deixa a sua expectativa, deixa o like se está curtindo o vídeo, também a sua inscrição, isso ajuda demais aqui, o canal vem crescendo bastante, eu agradeço a força de todos vocês nos últimos dias, nas últimas semanas. E falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essas partidas com imagem, todos os jogos desse domingo vão ser transmitidos pelo grupo Disney, tá? Não tem Desimpedidos, não tem Rede TV, como tivemos no sábado e na sexta, todos os jogos desse domingo pelo grupo Disney. E só recapitulando, favoritismo só aqui entre Atlético e Botafogo, mas não é um favoritismo que parece, não é algo tão distante assim. Nos outros jogos, você tem uma força individual maior do Criciúma, do América. Aqui eu entendo que tem grupos muito parecidos e tem esse fator dos desgastes de 4 das 8 equipes por conta dos jogos da Copa do Brasil. Deixa sua avaliação também nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.